O mundo inteiro está brigando por recursos. Estados Unidos, China, Europa já estão se movimentando. O Brasil está literalmente em cima de uma das maiores riquezas do século. E se você ainda acha que o petróleo manda no mundo, você está olhando para o passado. O jogo agora são os chamados minerais críticos, as terras raras, que é usado para muita coisa que a gente precisa hoje em dia. E adivinha, o Brasil é o segundo maior país com mais reservas no mundo, só perde para a China. A gente tem uma das maiores reservas de grafite, de lítio, de nióbio, e essas reservas desses minerais eles servem para muita coisa que a gente já usa hoje e vai usar no futuro. Por exemplo, lítio, se você já olhou aquelas baterias de celular, principalmente aquele celular que desmontava antes ali, tu olhava a bateria, é lítio. Essas baterias que duram mais, baterias de carro, tudo que envolve tecnologia, placas, painéis solares, processadores da NVIDIA, um monte de coisa. Tudo que a gente precisa hoje em dia, ele precisa desses minerais, dessas terras raras, e o Brasil tem a faca e o queijo na mão. Porque sem esses minerais não existe ar, não existe tecnologia militar, vou chegar nesse ponto, não existe carros elétricos, principalmente tecnologia militar, ali vamos falar agora, né? Porque a gente tem o conflito entre China e Estados Unidos, que eles estão ali se disputando para ver quem é o melhor e tal. Cara, não é nítido, mas a gente nota que eles estão correndo atrás ali para disputar o melhor, e a Europa também está se envolvendo nisso também para evoluir, porque está estagnada há muito tempo. Então, a China já é um maior, ele já tem a maior reserva de terras raras. Só que os Estados Unidos precisa dessas terras raras e ele pegava dos Estados Unidos, da China. Só que nessas guerras, nesses conflitos, esses tarifas, essas coisas, então a China começou a cortar e os Estados Unidos começou a entender que precisa pegar de outro lugar. E está vendo o Brasil como uma grande oportunidade, a Europa também, porque, cara, eles precisam desses materiais, eles precisam desses minerais, porque esses minerais dominam a economia. Como eu vim falar nos últimos vídeos, quem tem esses minerais domina a economia, quem tem esse poder na mão vai dominar o mercado. Enquanto a gente está ali nessa briga, tem muitos países se posicionando aqui na América Latina, tem a Argentina, tem o Chile, que já estão se posicionando nisso, nessa parte de mineração. E um dos maiores problemas do Brasil é esse problema, esse envolvimento político, talvez, como a gente já faz isso, é vender muito barato as coisas, vender muito barato para a China, essas terras raras que a gente sabe que o mundo precisa. Então é uma hora de a gente entender, do Brasil entender e começar a negociar melhor, começar ganhar mais dinheiro ou tentar abrir mineradoras aqui para começar a produzir aqui, a minerar aqui, porque a gente vê os outros países, o Chile principalmente está evoluindo muito nessa parte de mineração, e a Argentina também. Então a gente vê que o Brasil tem um histórico já de vender as coisas muito barato. O ouro, a gente tinha muito ouro aqui, né? O petróleo a gente vende muito barato também. Então esse é o problema do Brasil. Talvez ali por questões políticas ali, fazer com a China ali um negócio mais barato para eles. O Brasil tem que entender que não tem que fazer esse joguinho político aí para uma coisa ou outra. Cara, a gente tem que aproveitar o que a gente tem na mão, literalmente, a gente tem nos pés, na verdade, porque é no chão, né? A gente pisa literalmente em minas de ouro, bem dizer assim. O novo petróleo é isso, é a terras raras, é isso que vai dominar o mundo, porque a gente precisa de tudo isso. Então, se o Brasil começar a negociar e começar a fazer acordos aí para vender muito barato, esse é um grande problema. A gente não vai aproveitar essa oportunidade. Porque o dinheiro, na verdade, não está no minério, ele está no processamento, está na indústria ali, como eles vão usar esse minério que vai dar o dinheiro. Então, não é só tirar a terra ali do chão e isso tem um monte de dinheiro ali, não. Na verdade, tem todo esse. A maior dificuldade, o nome da Terras Raras é exatamente por isso. Não é que ele é raro de encontrar, acha bastante. Só que ele é ruim de extrair, entendeu? Então o problema é esse, a gente não industrializar, talvez não trazer mineração para cá, não fazer negócios bons para o Brasil, não envolver. Eu já vi notícias aí de que o Brasil estava negociando com os Estados Unidos ali por não botar as facções criminosas aqui do Brasil, não botar como terrorista, alguma coisa assim. Vou deixar até aqui na tela para não dizer que eu estou mentindo. Então a gente não pode ter esse jogo político aí de talvez negociar coisas muito importantes, muito cruciais para o crescimento do Brasil a custo de nada, a custo de facções, a custo de rabo preso. Então a gente tem que se preocupar muito com isso. Se o Brasil fizer certo o jogo, entender o jogo e entrar no jogo certo, a gente pode virar uma das maiores potências industriais. A gente pode gerar muitos empregos, gerar muito dinheiro para a população, para entender, para evoluir o Brasil, porque a gente viu que o Brasil sempre foi uma promessa de que agora vai, não sei o que, a gente tem tudo isso na mão, teve petróleo, teve pré-sal, e o problema é que a gente vende, a gente só vira um país de explorar as terras, explorar e vender muito barato.
Foi o que aconteceu desde a época ali que a gente conta a história ali do pau-brasil, não sei o quê, não sei o quê. A gente sempre foi um país explorado, que tiram as coisas daqui e no fim a gente vende barato, igual a gente vê lá na África, que é um país rico de minerais também, que roubaram tudo que tinha, ouro, e coisas assim, e deixaram o país pobre. E o Brasil, cara, a gente podia estar muito melhor. Muito melhor. A gente tem tudo. A gente tem o clima perfeito para qualquer tipo de plantação. A gente não está em placas tectônicas, a gente não tem terremoto, não tem vulcão, não tem. Cara, o que acontece de desastre aqui é desastres naturais que talvez a gente poderia evitar algumas coisas assim, morar muito perto da praia, que não vem no caso agora, mas a gente é um país muito privilegiado e a gente só aceita ser explorado e vender as coisas muito barato. Então a gente tem que mudar isso. Se a gente quer virar uma grande potência, se a gente quiser virar uma. Cara, a gente tem tudo para ser um país assim, ó, passar da China. Se a gente tivesse um governo que valorizasse o país, que não pensasse só em rabo preso, só em jogo de política, em curto prazo, só em eleição, reeleição. Cara, construir um negócio mesmo para o futuro. Pensar, porque a gente sabe que isso talvez vai levar um longo tempo para evoluir, para mineração, que a gente sabe que essas coisas de mineração não é do dia para outro que eu vou cavar um buraco e deu. A gente sabe que é um negócio que é médio e longo prazo. E o problema é que os políticos eles só vê no máximo 8 anos ali, que é o tempo que eles podem se eleger e deu. E a gente vê que todo esse ano que a gente passou, todo esse tempo, a gente só vê corrupção, só vê escândalos atrás de escândalo, todo ano tem um escândalo de corrupção, um maior que o outro, caso do Banco Master, INSS. Então a gente só vê escândalos e não vê que como a gente podia ter aproveitado todos esses momentos, o momento do pré-sal, a gente viu um boom das commodities, a gente viu uma evolução. Agora a gente está vendo uma transição para ver isso de novo. E se o Brasil não aproveitar, cara, porra, a gente tem a faca e o queijo na mão. Eu vi um vídeo do Economista Sincero falando a mesma coisa. Tipo assim, ó, a gente literalmente planta flores e planta alface, sei lá o que, em cima de uma mina de ouro que a gente não está aproveitando. Então, se você quer entender mais um pouco sobre isso, sobre como aproveitar algumas ações, algumas empresas que têm algum envolvimento com terras raras, que podem começar a envolver com isso, com commodities, com coisa assim, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou trazer mais assuntos sobre esse, vou entrar em algumas empresas aí que podem ser alguma dessas empresas que vão se aproveitar disso, que já estão envolvidas com isso. Então se inscreve no canal, deixa um comentário o que você acha que vai acontecer, aí o Brasil vai continuar sendo explorado, vai virar uma grande potência agora. E se você quer entender um pouco melhor sobre como investir o seu patrimônio, sobre como evoluir o seu patrimônio, para não depender de todas essas questões aí de corrupção e INSS e coisa assim, eu vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição um link do meu e-book O Caminho do Investidor. Eu literalmente fiz o caminho para você seguir, entender a emoção, entender os ciclos, entender tudo que acontece no mercado e como você reagir a esses momentos, a essas notícias. Então eu garanto para você que se você ler e seguir o que está escrito e seguir ali o que está falando ali, o manual de como você seguir esse caminho, eu garanto para você que você não vai precisar mais de INSS. Você vai construir patrimônio e ter um longo futuro pela frente, um futuro bom, um futuro sem depender de governo, sem depender de ninguém. Então, esse é o recado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.